Há muito tempo, nesta mesma terra, os Fei viviam em harmonia. A paz florescia, a união as mantinha juntas e a natureza permanecia em perfeito equilíbrio. Mas tudo mudou quando os lendários três chegaram à maturidade. Dizem que entre os Fei, três indivíduos notáveis um dia caminharam por essas terras. O primeiro era bondoso e generoso, sempre pronto para ajudar aqueles que precisavam. O segundo era inteligente e intuitivo, guiado por uma sabedoria inabalável. O terceiro era ambicioso e astuto, sempre buscando mais. Eles eram inseparáveis, até o dia em que seus poderes despertaram. Quando um Fei atinge a maturidade, sua afinidade elemental se revela, moldando seu futuro. O primeiro amigo, no entanto, não desenvolveu nenhuma afinidade. Um destino em comum, mas não inédito. Feis sem dons elementais frequentemente enfrentam diversidades, lutas silenciosas, pois a conexão com os elementos era profundamente valorizada. Ainda assim, ele era amado por todos e permanecia contente com a sua vida. O segundo amigo ganhou afinidade com o ar e, com isso, suas asas se desdobraram, tornando. Tomado pela alegria, ele imediatamente alçou o voo, elevando-se aos céus com sua recém-descoberta liberdade, deixando seus amigos para trás. O terceiro amigo, assim como o primeiro, não desenvolveu nenhuma afinidade, mas, ao contrário do primeiro, ele não aceitou seu destino. Ver seus amigos abraçarem seus destinos despertou algo sombrio dentro dele: inveja, ciúmes, ressentimento. Ele se afastou deles, isolando-se em seu crescente descontentamento. Ninguém sabe como, mas em sua sede por poder, ele desenterrou algo há muito selado. Uma força aprisionada desde os tempos antigos, trancada por razões que a maioria já havia esquecido. Mas ele não hesitou. Ele quebrou o selo. Um poder além de qualquer coisa que ele poderia ter imaginado o consumiu, distorcendo sua própria essência. Ele buscava força, mas o que libertou foi algo muito maior, algo incontrolável. E assim, nasceu a encarnação do caos. Mas o poder por si só não era suficiente. Ele ansiava por domínio, reunindo aqueles que, como ele, desejavam mais e mais. Ele lhes prometeu força e luxo, ao custo do sofrimento dos outros. Seu exército cresceu e, com ele, sua ambição. Ele acreditava que os Fei, pacíficos e inexperientes na arte da guerra, desmoronariam diante dele com facilidade. Mas ele estava errado. Quando suas forças marcharam contra a vila, ele não foi recebido com medo, mas com um excesso de força equivalente. Seu segundo amigo havia estado observando, sentindo a mudança nele muito antes. Sabendo que não poderia enfrentá-lo despreparado, ele buscou seu próprio poder. Sua busca o levou às profundezas de cavernas esquecidas e picos traiçoeiros, onde escrituras ancestrais sussurravam segredos do passado. Ele arriscou tudo para alcançar o cume mais alto, onde a própria luz pulsava dentro da pedra. Ao dar um passo em sua direção, o brilho o envolveu, queimando seu corpo com uma força insuportável. Mas ele resistiu. E assim, a encarnação da Ordem nasceu. Alguns dizem que a guerra entre eles durou décadas. Outros afirmam que se estendeu por séculos. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: muitos Fei pereceram e nada jamais seria o mesmo.
O primeiro amigo não pôde fazer nada além de assistir enquanto os anos passavam, impotente para deter o conflito. Ai, me perdi, perdão. Ai, meu Deus. Gente, perdoa, perdoa. O primeiro amigo não pôde fazer nada além de assistir enquanto os anos passavam, impotente para deter o conflito. Gente, por favor, não use efeitos sonoros. Ele tentou, vez após vez, fazê-los ouvir a razão, lembrá-los do laço que um dia compartilharam, mas suas palavras sempre caíam em ouvidos surdos. Então, um dia ele fez uma última tentativa. Chamou para uma reunião, na esperança de que reuniu seus amigos mais uma última vez para consertar o que havia sido quebrado. Mas ao chegar ao local combinado, foi recebido com uma visão que o assombraria para sempre. O segundo e o terceiro estavam imóveis, lado a lado. Eles haviam se destruído mutuamente. Caindo de joelhos, ele soltou um grito, um som tão alto de dor que perfurou o coração de todos que o ouviram. Ele se culpou, convencido de que se tivesse tentado mais, se tivesse feito algo a mais, essa tragédia poderia ter sido evitada. E então, a natureza respondeu. Uma dor súbita percorreu pelo seu corpo, forçando-o a cair de costa. Seus membros se contorceram enquanto uma agonia pulsava e dominava todo o seu corpo. Uma dor de cabeça lancinante cresceu cada vez mais intensa até que, com um último surto de sofrimento insuportável, um par de chifres irrompeu de sua cabeça. Então, silêncio. A dor desapareceu, substituída por algo novo. Uma corrente, como água fluindo, percorreu seu ser, levando todo o sofrimento. Ele sentiu poder. Não um dom de destruição como os de seus amigos caídos, mas algo maior, algo inegável. Assim nasceu o Hai-Fei. Ainda atordoado, ele cambaleou para se pôr de pé. Soltou mais um grito, um brado de dor e saudade, mas desta vez o próprio mundo respondeu. A terra estremeceu. O solo se abriu em rachaduras, árvores tombaram e criaturas fugiram em terror. As fadas caíram de joelhos, incapazes de suportar a força avassaladora que tomava o mundo. E então, com uma última e catalística ruptura, a terra se partiu, separando para sempre as fadas em 3 reinos. A partir daquele dia, as terras das fadas nunca mais foram uma só. A terra da ordem, onde a luz reinava. A terra do caos, onde a escuridão dominava. E, no coração de tudo, os Hai-Fei. Os terrenos reais, onde os Hai-Feis residiam, governando a todos. As lendas dizem que aquele que desenvolver chifres será um descendente direto do primeiro e estará destinado a reunir os Fei mais uma vez. Mas já se passaram gerações desde que os chifres foram vistos pela última vez. Ainda assim, alguns mantêm a esperança, sussurrando que o tempo todo chegará. E talvez a resposta esteja dentro da atual família real. Você realmente acredita nisso? A Karin perguntou, seu olhar cético fixo em sua irmã mais velha. E você não acredita? A Karin deu de ombros. Não sei, tudo isso parece meio exagerado. Escreveu essa história? Como alguém poderia saber cada detalhe do que aconteceu?
Ela se reencostou na grama do jardim, apoiando as mãos atrás da cabeça enquanto observava as nuvens acima. Muitas fadas se reuniram para juntar as peças dessa história. Sua irmã respondeu. Acho que você precisa ter um pouco mais de fé, maninha. Quem sabe? Talvez seja a próxima a herdar os chifres. Ela riu, cutucando o nariz de Akarin. Como se isso fosse acontecer. Akarin gargalhou, empurrando a irmã de brincadeira. Eram tão próximas quanto irmãs podiam ser. Alguns diriam inseparáveis. Mas era mais do que apenas um vínculo familiar. Elas eram tudo uma para a outra. Às vezes a irmã mais nova não podia evitar sentir uma pontada de inveja. Mas, no fundo, sabia que também tinha parte da culpa pela distância entre elas. Ela escolheu a solidão, passando os dias enterrada em livros, isolada nos vastos corredores da biblioteca, enquanto suas irmãs fortaleciam o vínculo entre si. Para elas, ela parecia uma estranha, distante, inacessível, fria, e isso doía mais do que ela admitia. Mas não havia nada que pudessem fazer. Ela estava consumida por sua obsessão, atraída por algo além da compreensão delas. Elas já haviam tentado alcançá-la antes, lembrá-la de que ainda estavam ali, mas nunca adiantava. Se alguém ousasse sugerir que ela estava perdida em seu próprio mundo, ela reagiria sem hesitação. Suas irmãs aprenderam isso da pior maneira. E assim, o abismo entre elas permanecia. Se a história for verdadeira, a única que poderia herdar o chifre seria você. Maninha. Você é a única que pertence a esse papel. O olhar de Akarin permaneceu fixo no céu, sua voz carregando uma certeza que ela mesma não compreendia totalmente. Sua irmã mais velha a observava em silêncio, uma expressão suave cruzando seu rosto. Oh, minha amada irmãzinha, pensou ela. Você é a única que não consegue ver a luz que arde dentro de você. Meu único desejo é que um dia você a veja. Akarin finalmente virou a cabeça, encontrando o olhar intenso da irmã. Para de olhar assim, sua esquisita! Ela gritou, se levantando rapidamente, com um empurrão brincalhão. Correu para longe, deixando o riso atrás de si. Sua irmã permaneceu onde estava, observando o jardim balançar suavemente ao vento. Ela não tinha como saber o quão breve aquela paz seria quebrada. No escritório real, o rei e a rainha estavam em meio a uma acalorada discussão. E o que você espera que eu faça? Fugir como um covarde patético? Fugiu o rei, cerrando os punhos ao lado do corpo. Se for o que for necessário para proteger a minha família, então sim! A rainha retrucou, sua voz cortante de frustração. Ou melhor ainda, parta para destruir as terras do caos de uma vez por todas! Elas não trazem nada além de problemas para todos nós! Eu sou o rei! Ele rugiu, sua voz ecoando pela câmara. Eu governo sobre todos! Meu dever é manter o equilíbrio entre todos os Fey. Virar as costas ao primeiro sinal de problema não seria apenas vergonhoso, mas uma desonra para o meu sangue! Desta vez é diferente, e você sabe disso! A rainha disparou com os dentes cerrados. Eles foram vistos se movendo de maneiras que nunca fizeram antes, sussurrando nas sombras. Eles estão planejando algo pior do que qualquer outra coisa que já fizeram! Sua paciência se esvaiu. O rei exalou profundamente. Então vamos descobrir o que estão tramando e esmagá-los antes que isso se concretize!
Ih, fiz a voz errada. Era pra ser a voz do rei. Quando isso vai acontecer? Ela exigiu, seus olhos flamejando. Você os tem observado por meses e a única coisa que tem para mostrar são os batedores que nunca voltaram! Você acha que eu não sei disso? O rei rugiu, perdendo o controle no calor da discussão. O silêncio caiu. A rainha ficou paralisada, olhando para ele em choque. Ele nunca havia levantado a voz para ela antes. A realização de seu descontrole o atingiu instantaneamente, mas já era tarde. O dano já estava feito. Ela inalou profundamente, endireitou o vestido e forçou a compostura de volta à sua voz. Eu realmente espero que você saiba o que está fazendo. Ela disse com frieza, antes de virar sobre os calcanhares e sair. Mas o que nenhum deles sabia era o quão tarde já estavam. A Terra do Caos de fato estava preparando algo além da imaginação. Durante séculos eles haviam desejado a queda da família real, mas seu poder era absoluto demais, intocável demais. Qualquer um que ousasse desafiá-los havia desaparecido sem deixar vestígios, apagado da existência antes mesmo de poder atacar. Então, eles se adaptaram. Através de pesquisa implacável, tentativas e muitos erros, finalmente criaram algo. Um ser desprovido de fraquezas, uma força imparável, um soldado que não sentia dor, não sentia fome, não sentia nada. Um cadáver ambulante, a arma perfeita para travar uma guerra contra a linhagem real, que parecia imbatível. Mas o que eles falharam em considerar foi a lei que governa todas as coisas. A natureza exige equilíbrio, e para cada poder concedido, algo deve ser tomado em troca. Seus pecados trariam devastação ao mundo, uma vez mais. No Palácio Real, o jantar era um momento precioso. Um tempo para a família se reunir, não importando quais obrigações os tivessem ocupado durante o dia. Meninas, arrumem suas coisas. Vamos visitar seus avós. A rainha anunciou, dando uma mordida em sua comida. O que é isso, mamã? É uma viagem tão cansativa? Por que essa decisão tão repentina? A irmã mais velha resmungou. Já faz muito tempo desde a última vez que os vimos. É justo que façamos uma visita. Mas o aniversário da Karin está chegando. Ela vai chegar à sua maturidade. Precisamos fazer uma grande celebração. Como ousa questionar as ordens da rainha? Você é tão mal educada quanto uma fera. Selvagem. A irmã mais nova murmurou, sem tirar os olhos do livro. Enquanto isso, a Carinha estava ocupada se empanturrando de comida para se importar com a discussão. A refeição daquela noite estava deliciosa. O cozinheiro havia preparado o seu prato favorito, e todos os servos do palácio estavam tratando-a como uma verdadeira princesa, em antecipação à sua cerimônia de maturidade. Afinal, descobrir seus poderes era um dos momentos mais importantes na vida de uma fada. Eu não acredito que ela se importe. A rainha disse, desdenhosa. Então seu olhar se afiou. Agora você. Ponha o livro para baixo imediatamente. E você. A comida não vai a lugar algum. Pare de agir como uma fera faminta. Eu quero! A Karin murmurou com a boca cheia de comida. A rainha lançou-lhe um olhar tão penetrante que ela engoliu rapidamente antes de falar novamente. Eu quero uma celebração. A expressão da rainha mudou. Cética. Por quê? Você nunca se importou com essas formalidades. Bem,
Dessa vez é diferente. É minha maturidade. Eu finalmente me tornarei uma fada completa. E isso é extremamente importante, né? Eu não acho que isso seja. Mamãe, por favor. A irmã mais velha interveio, com os olhos suplicantes. Não podemos tirar isso da Karin. Papai, nos ajude aqui. O rei, que estava sentado em silêncio pensativo, mal levantou os olhos do seu prato. Deixe as meninas terem sua celebração. Não é como se o mundo fosse acabar amanhã. Ele disse, sua voz carregada de cansaço. A rainha lançou-lhe um olhar afiado e desaprovador, mas ele parecia não tão perdido em seus próprios pensamentos que não percebeu. Papai, você está bem? A irmã mais nova perguntou, sua voz cheia de preocupação. Entre todos os membros da família, ela era a mais próxima de seu pai. Passava a maior parte do tempo na biblioteca dele, e através do amor compartilhado pelos livros, haviam formado um laço forte. O rei lhe deu um sorriso sem muita emoção. Oh, não. Não há motivo nenhum para se preocupar, minha querida. Você deveria se concentrar em ser uma princesa. Em seguida, empurrando a cadeira para trás, ele se levantou. Vou voltar para o escritório real. Ainda há trabalho a ser feito. Vamos adiar a viagem até depois da cerimônia. As meninas precisam de normalidade. Sem mais palavras, ele virou-se e saiu. Obrigada, gente, obrigada. As irmãs trocaram sorrisos largos e vitoriosos. Elas haviam vencido. Mas a mais nova não conseguia afastar a sensação de desconforto que se formava em seu estômago. Algo estava estranho com o rei naquela noite. Mesmo assim, sabia que era melhor não perguntar. Ninguém a levaria a sério. Afinal, ela era a mais nova, sempre vista como o bebê da família. E, para ser honesta, grande parte da atenção sempre estava voltada para a Karin. A travessa e problemática a Karin. Na cabeceira da mesa, a rainha permanecia em silêncio, rígida. Seu desagrado palpável. Ela terminou a refeição sem dizer mais uma palavra. Então, colocando os talheres para baixo, levantou-se. Vou para meus aposentos, Disse ela com frieza, antes de sair varrendo a sala com sua presença. Mais tarde, naquela noite, a filha mais nova deitava inquieta em sua cama, sua mente assombrada pela expressão no rosto de seu pai durante o jantar. Algo estava errado. Ela podia sentir isso profundamente em seus ossos. E se ninguém mais fosse lhe dizer a verdade, ela mesma a encontraria. Custe o que custar. Escorregando para fora dos cobertores, ela pegou uma vela e a acendeu, protegendo a pequena chama com a mão enquanto abria a porta de seu quarto com cuidado. O escritório do rei ficava do outro lado do palácio, o que significava que ela teria que se mover com cautela. Ela não era como a irmã do meio, uma encrenqueira. Esgueirar-se não era sua especialidade. Mas naquela noite, ela não tinha escolha. Ela caminhou pelos corredores, mantendo-se próxima às paredes, seus ouvidos atentos ao menor som. A cada esquina hesitava, espiando antes de seguir em frente. 2 vezes precisou se esconder atrás de um pilar para evitar que os servos passassem e a vissem. Seu coração batia tão alto que temia que o som a entregasse. Por um breve momento, quase passou a respeitar a natureza imprudente de sua irmã do meio. Quase. Quando finalmente chegou ao escritório de seu pai, percebeu que a porta não estava completamente fechada. Isso não era típico dele. Ele deve ter estado exausto quando saiu, pensou ela, empurrando a porta com cuidado, apenas o suficiente para esgueirar-se para dentro.
O ambiente cheirava a pergaminho e cera de vela. A lareira estava quase apagada, lançando longas sombras pelas estantes de livros que cobriam as paredes. Ela foi diretamente até a escrivaninha de seu pai, suas mãos tremendo enquanto folheava documentos. Não era estranha aos assuntos de Estado. Seu amor pela leitura a havia levado a estudar registros antigos há muito tempo. Ela sabia o que procurar. Reconheceria se algo estivesse fora do lugar. Mas tudo parecia normal. Ela se reencostou na cadeira dele, exalando de frustração. "O que você está escondendo, papai?" murmurou baixinho. Então, algo chamou sua atenção. Um pedaço amassado de pergaminho perto das cortinas. Seu estômago se apertou enquanto ela o alcançava, cuidadosamente desdobrando as notas amassadas. Seus olhos correram pelas palavras escritas, e à medida que lia, sua respiração ficou presa. "Eles estão vindo pra cá", sussurrou, o peso dessas palavras caindo sobre ela como um manto pesado. Agora não tinha mais dúvida sobre o motivo de seu pai ter mantido isso escondido. Mas o que ela poderia fazer? Correr até suas irmãs estava fora de questão. Elas nunca acreditariam nela, ainda mais com os pais fingindo que tudo estava sob controle. Não, ela teria que encontrar outro caminho. Endireitando as costas, ela tomou sua decisão. A Karen teria que abandonar a celebração de maturidade. A única chance que tinham era deixar o palácio e viajar para o leste, para a casa dos avós, antes que fosse tarde demais. Ela passou todos os dias seguindo a Karen, tentando incansavelmente convencê-la a desistir. No começo, sua irmã mais velha ficou irritada, ignorando a intervenção com um suspiro exasperado. Ela sabia que não poderia fazer tantas travessuras como gostava com a irmã mais nova sempre atrás, toda correta, tão séria, tão seguidora das regras para ser divertida. Mas com o tempo, algo inesperado aconteceu. O que começou como uma irritação se transformou em diversão. Ela se divertia levando a irmãzinha em intermináveis perseguições, brincando de esconde-esconde só para vê-las a procurar, zombando dela até que sua paciência se esgotasse. Cada suspiro dramático, cada olhar frustrado, cada vez que ela passava os dedos pelos seus cabelos em exasperação. Era uma diversão imensa. E assim, ela se entregou, tocando sua irmã como um instrumento bem afinado, até ter a certeza de que via fios brancos entre os cabelos escuros dela. No entanto, apesar de seus melhores esforços, a irmã mais nova falhou. A celebração não pôde ser interrompida. A grande sala de bailes era uma visão de opulência, cheia dos mais finos nobres reunidos para testemunhar o amadurecimento da princesa. Risos e música ecoavam contra os altos tetos, o cheiro de banquetes extravagantes pairando no ar. Os convidados dançavam, conversavam e faziam brindes ao futuro do reino, todos aguardando o momento que marcaria a transição de Acarim para a vida adulta. A meia-noite então finalmente chegou. Como a tradição ditava, Acarim entrou no centro da sala de bailes, onde o teto havia sido magicamente aberto para revelar o céu noturno. A lua prateada a banhou com seu brilho, as estrelas cintilando como diamantes espalhados acima. Ela fechou os olhos, abriu os braços, inclinando sua cabeça para trás e esperou. Pela primeira vez, a princesa selvagem e imprudente estava paradinha, quieta, uma visão rara. 1 minuto se passou. Depois 2, depois 3, depois 5. Nada. Um lampejo de incerteza passou pela multidão.
Murmúrios começaram a se espalhar como um vento crescente. A carinha abriu um olho, espiando o céu. A lua ainda brilhava, as estrelas cintilavam. Tudo estava como deveria estar. Qualquer momento agora, ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. 10 minutos se passaram. Ainda assim, nada. Os sussurros ficaram mais altos, a confusão se espalhou. O momento que deveria definir seu futuro estava escapando por entre seus dedos como areia. Algo estava errado. Talvez ela não. Talvez ela não tenha afinidade? Uma voz murmurou da multidão. Um silêncio pesado caiu sobre o salão de festas. O peso das palavras afundando como uma pedra lançada em águas profundas. Então, de repente, os murmúrios começaram, primeiro suaves e depois crescendo, se tornando uma maré de sussurros chocados. Uma princesa sem afinidade elemental? Impossível. Nunca houve. A linhagem real era a mais poderosa entre as fadas, sua herança entrelaçada com magia desde a ascensão do primeiro Haifei. Uma filha da coroa nascida sem poder? Isso não acontecia há séculos. Se a notícia se espalhasse além das paredes do palácio, a onda de inquietação que se espalhou pela nobreza presente foi palpável. Seu reino fora construído sobre a força, sobre o poder inabalável da família real. Uma única fraqueza, um ponto fraco na armadura, e seus inimigos viriam atacar as suas portas. Pausa pra aguinha, aguinha. E agora, eles tinham uma. O salão de baile ficou em um silêncio atordoante, sufocante. Todos os olhos permaneciam fixos na princesa, que havia baixado os braços e baixado a cabeça, tomada por uma silenciosa vergonha. Então, das sombras, o perigo que se escondia nas trevas finalmente atacou. Eles surgiram de todos os lados, invadindo pelas janelas, descendo do teto aberto, estourando pelas grandes portas de cada lado do salão. Criaturas estranhas como nada que as fadas já haviam visto. Eram altas, anormalmente altas, superando até os guerreiros mais fortes. Sua pele era pálida como um fantasma, quase translúcida, esticada demais sobre os seus ossos. Seus olhos ardiam com um brilho vermelho profundo e suas bocas, aqueles sorrisos tortuosos e retorcidos, revelavam presas longas e brilhantes, como bestas das florestas mais sombrias. Um deles, aparentemente o líder, deu um passo à frente. A multidão recuou instintivamente. Com lentidão deliberada, ele estendeu a mão e agarrou uma jovem fada, mal saindo da infância, pela mandíbula, forçando-a a encarar a sala. Saudações, Sua Alteza. Caros convidados. Ele anunciou, sua voz carregada de uma crueldade divertida. Seu olhar varreu a sala, deleitando-se com o medo deles. Estamos aqui para celebrar uma noite, para celebrar uma princesa, para celebrar uma lua cheia, para celebrar nosso nascimento, para celebrar a revelação de que sua preciosa princesa não tem poderes. Seus lábios se curvaram em um sorriso perverso. E o mais importante, para celebrar a queda da família real. Então, com uma exibição grotesca, ele mostrou os dentes afiados para todos verem antes de afundá-los profundamente no pescoço da garota. Seu grito rasgou a sala do baile, um lamento desesperado e gelado de agonia. O som paralisou a multidão, a descrença os mantendo no lugar enquanto o monstro se alimentava.
O corpo da garota se contorceu antes de finalmente cair imóvel em seus braços. Quando ele a soltou, ela se despencou no chão de mármore com um som nauseante. Por um momento, houve silêncio. E então o caos irrompeu. Entrou em erupção. Os guardas invadiram a sala com as armas em punho, entrando em confronto com os invasores. Mas, por mais golpes que desferissem, as criaturas não caíam. Lâminas e flechas se cravaram nelas, mas não sangraram. Não se mexiam, apenas continuaram avançando. Os convidados fugiam em pânico, desesperados para escapar do massacre. Outros tentaram lutar, mas foram abatidos em questão de segundos. A família real foi separada na confusão. A rainha correu pela batalha, procurando freneticamente pelas filhas enquanto se mantinha escondida da visão das criaturas. O rei, com uma espada em mãos, lutava furiosamente, mas cada golpe dele se mostrava inútil. As criaturas eram imparáveis, impossíveis de matar. E no meio do derramamento de sangue, a princesa Karen permanecia paralisada. Ela já estava em choque, atordoada pela revelação da sua falta de poderes. E agora isso... Isso tinha que ser um pesadelo cruel e distorcido. Não havia como aquilo ser real. De repente, um movimento repentino. Algo veio direto para ela. Seu corpo se recusava a se mover. No último segundo, o instinto assumiu o controle e ela se jogou para o lado a tempo. Mas não ilesa. Uma dor aguda, abrasadora, rasgou seu braço. Ela ofegou, apertando o ferimento, o sangue manchando seus dedos. Seu agressor se erguia diante dela, lambendo o sangue das garras com um movimento lento e deliberado. Seus olhos brilhavam com prazer doentio. Delicioso. A respiração dela ficou presa na garganta. Uma percepção gelada se instalou. Ela era a presa. O pânico se espalhou por suas veias. Ela se virou e correu. A criatura a perseguiu sem hesitar. A Karen correu pelos corredores do palácio, seu coração batendo forte no peito. Ela conhecia aquele lugar melhor do que a si mesma. Cada passagem secreta, cada corredor sinuoso. Ela usou todos eles, se esquivando pela vasta propriedade em uma tentativa desesperada de escapar. Mas seu caçador era implacável. Não importa o quão rápido ela corresse, ele sempre estava logo atrás dela. Eu não posso correr para sempre. Preciso fazer algo. A mente de Karen corria a 1000 por hora enquanto ela se esgueirava pelos corredores, sua respiração ofegante e irregular. Então ela se lembrou. Havia uma passagem, levando à biblioteca, escondida atrás de uma pesada cortina na parede. Era guardada por 2 impotentes armaduras com seus machados gigantes cruzados em uma terna postura de vigilância. Se ela conseguisse chegar lá sem ser vista, talvez tivesse uma chance. Mas havia um problema. O sangue. O rastro carmesim seguia cada passo dela, traindo seu caminho para o implacável caçador logo atrás. Ela mordeu o tecido do vestido, arrancando uma tiara com um puxão forte, envolvendo-a firmemente ao redor do ferimento. Ela se contorceu enquanto o curativo improvisado apertava sua pele. Não iria estancar o sangramento completamente, mas teria que servir. Agora ela precisava rastreá-lo antes que ele a rastreasse. Cuidadosamente, ela abriu a porta, espiando o corredor mal iluminado. Nenhum sinal dele. Ela exalou, sentindo um alívio. Preencher o seu peito. Então uma sombra se moveu. Seu pulso batia forte contra suas costelas enquanto uma silhueta escura se aproximava, espreitando logo ao canto. A única maneira de chegar à passagem era por aquele corredor. Os músculos dela ficaram tensos. Ela se moveu rapidamente, deslizando de um pilar para o outro, sua respiração superficial. O som dos passos dele ecoou cada vez mais perto. Cada passo lento, deliberado. E então, ele passou. Ela se pressionou contra a pedra fria, seu coração martelando em seus ouvidos. Então, sem aviso, ele virou e entrou na próxima sala.
No momento em que a porta se fechou, ela correu pelo corredor uma curva à esquerda. Lá, as estátuas estavam imponentes, suas estruturas de metal se erguendo como guardiões silenciosos. Ela se lançou para frente, rastejando entre elas, puxando a cortina para o lado. A porta secreta estava bem ali, à sua frente e ao seu alcance. Mas e se estivesse trancada? Seu coração disparou quando seus dedos se fecharam sobre a maçaneta. Um aplauso lento e zombeteiro ecoou atrás dela. A respiração de Acarim se prendeu em sua garganta. Cada músculo de seu corpo se contraiu de terror. Ela precisou virar-se para saber quem era. Ela não precisou virar-se para saber quem era o monstro. Sua voz era um sussurro de veludo, impregnado de diversão. Oh, princesa, princesa, princesa! Você realmente achou que poderia escapar de mim? Eu pude sentir seu sangue. Eu poderia sentir o cheiro do seu sangue desde o salão de baile. Ela encolheu em seco, forçando-se a manter a voz firme. Parece que você é o único, retrucou. Já que é o único aqui. Ele riu, baixo e predatório. Eles? Não se preocupe com eles. São idiotas, inúteis, peões para serem descartados. Ele deu um passo à frente. E além disso, eu sou um pouco possessivo e fico com ciúme facilmente. Vamos deixar os outros de lado, já que estamos nos divertindo tanto juntos. Fale por si mesmo, monstro sanguinário nojento. A expressão dele se escureceu. Antes que ela pudesse reagir, ele se lançou sobre ela. Ela girou a maçaneta em uma tentativa desesperada, então congelou. E se já tivesse alguém lá dentro? E se ela não fosse a única a ver a biblioteca como um refúgio seguro? Ela não podia correr o risco. Ela não poderia colocar a vida de mais ninguém em risco. Em vez disso, forçou a maçaneta, fingindo que a porta estava trancada. Então virou-se para encará-lo. Quando se virou, ele já estava sobre ela. As mãos dele, frias e implacáveis, se apertaram ao redor de seu pescoço, levantando-a do chão com uma facilidade aterrorizante. Ela arranhava a sua presa, chutando descontroladamente, mas não adiantava. Ele era forte demais. O mundo ficou desfocado. Seus pulmões gritavam por ar. Através da névoa, ela viu seu rosto, seu sorriso. Aquele sorriso sádico sedento por sangue. Será que isso era mesmo realmente a última coisa que ela veria antes de morrer? Não, não. Com toda a força que lhe restava, ela se debateu mais forte. Não adianta, coisinha, ele murmurou, sua voz suave como seda sobre aço. Deixe a natureza seguir o seu curso. Ela forçou uma respiração ofegante. Você é o último a falar sobre natureza. Sua força estava se esvaindo, seu corpo ficava pesado, manchas escuras dançavam em sua visão. Então seu pé atingiu algo sólido, uma das armaduras metálicas, que mal conseguia se estender de pé, pendendo por um fio. Antes que ela pudesse processar, a armadura pesada tombou, seus enormes machados caindo junto. Um lampejo de consciência cruzou o rosto do monstro. O tempo parecia desacelerar enquanto ele percebia o que estava acontecendo. Ele era imortal. Nada o podia detê-lo. Ele se curaria, mas ele precisava de um plano. Ele decidiu instantaneamente jogá-la contra a parede, dar um passo para trás e evitar os machados, e então terminar o trabalho. Ele a lançou contra a parede. A dor explodiu em seu corpo quando ela se chocou contra a pedra fria. Então, slash! Os machados desceram. Ele miscalculou
a velocidade deles. Um cortou seu pescoço ao meio, o outro partiu seu corpo em dois na altura da cintura. A Karin ficou olhando, aterrorizada. A cena foi mais brutal do que qualquer coisa que ela já tivera visto. Mesmo na morte, sua cabeça decapitada ainda exibia aquele sorriso distorcido. Ela ficou ali, assistindo, esperando que ele se movesse, que se recompôsse. Mas ele não se mexeu. Sua respiração vinha em ofegos entrecortados. A adrenalina começou a se esvair de seu corpo. E foi aí que ela sentiu uma dor aguda, lancinante, diferente de tudo que ela já havia conhecido. Ela olhou para baixo. E então, sua mão esquerda havia sumido. Um som sufocado lutou para sair de sua garganta, mas ela engoliu com força. Queria gritar de dor, de medo, de peso insuportável do que acabara de acontecer, mas não podia. Ela precisava sobreviver. Mordendo o lábio até sentir o gosto de sangue, ela rasgou o mais tecido de seu vestido, envolvendo o ferimento o mais apertado que podia. Então ela se virou para a porta escondida e rastejou para dentro. Era uma agonia. Cada movimento enviava novas ondas de dor pelo seu corpo, mas ela não parou. Não podia. Ela se arrastou para frente, centímetro por centímetro, até ver o leve brilho de luz do outro lado do corredor. A biblioteca. Segurança. Kurokawa. Segurança. Ela chegou à porta, sua visão embaçada. Com sua última força, ela bateu. Uma vez. 2. 3 vezes. Silêncio. Ninguém respondeu. Seu corpo atraiu finalmente. O mundo desabou. E então, escuridão. Quando a Karin acordou, ela estava deitada no colo de sua irmã mais velha, que chorava incontrolavelmente. Eu não acredito nisso. Isso é real. A voz de sua irmã tremia, quebrada por soluços encasgados. Ver a Karin assim, machucada, ensanguentada, mal conseguindo se segurar, era demais para suportar. E... A Karin sussurrou, sua voz fraca, mas impregnada com sua habitual desobediência. Calma. Eu tô viva. Não estou. Você deveria estar feliz. Isso só fez sua irmã chorar ainda mais. No canto da sala, a irmã mais nova estava encolhida, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Mas sua tristeza estava impregnada com algo mais afiado. Medo, devastação. Eles estão mortos. Ela sussurrou, a voz trêmula. Eles estão mortos. Todos estão mortos. Para de dizer isso! A irmã mais velha gritou, sua dor de repente se transformando em raiva. Antes que alguém pudesse falar novamente, as portas da biblioteca se abriram, com um estrondo ensurdecedor. 2 figuras entraram. A luz era fraca demais para distingui-las. Suas silhuetas se erguiam enquanto avançavam lentas e deliberadas. As meninas prenderam a respiração. Seus corações batiam em uníssono. E então... Minhas filhas! A voz de sua mãe, rouca de emoção, cortou a escuridão. Ela correu para dentro do quarto, sua compostura momentaneamente se quebrando ao ver a cena. Sua filha mais velha segurando a Karin, a mais nova encolhida em um canto, a sala pesada com dor e medo. Ela ofegou, mas rapidamente se forçou a se recompor. Uma rainha não se desfaz, não agora. Sem hesitar, ela as reuniu em seus braços, puxando-as para um aperto. Venham aqui, venham aqui, ela sussurrou, estendendo a mão para a mais nova. A menina rastejou para frente e se jogou em seu abraço. E por um momento, o mundo desapareceu. Elas se abraçaram, chorando, tremendo.
vivas, mas o medo ainda persistia, porque nenhuma delas sabia quanto tempo essa bênção frágil duraria. O rei ficou parado, observando as emoções se abatendo sobre ele como uma tempestade implacável, tumulto, desespero, terror, mas acima de tudo, uma verdade queimava em seu coração. Sua família não poderia perecer, não apenas porque ele as amava com cada fibra de seu ser, mas também porque elas eram o futuro. A sobrevivência de seu mundo dependia da linhagem real. Mas se elas perecessem, toda a esperança de resistir às fadas do caos pereceria com elas. O olhar dele se dirigiu para sua rainha. Uma determinação repentina brilhou em seus olhos. Ele encontrou seu olhar. Ela encontrou seu olhar. Confusa a princípio, até que a realização se fez presente. Ela sabia o que ele estava planejando. Silenciosamente, ela se levantou e deu um passo em direção a ele. Juntos, começaram a reunir as velas, trazendo-as para o centro da sala. As meninas assistiram enquanto seus pais entrelaçavam as mãos, seus dedos se unindo, suas vozes subindo em uníssono. As palavras que proferiam eram desconhecidas, antigas, poderosas. O ar ao redor deles estalava, pesado com uma energia invisível. Mamãe, papai, a mais nova, vacilou com preocupação. O que vocês estão fazendo? Não se preocupem. Não se preocupem, responderam em perfeito uníssono, suas vozes calmas, mas resolutas. Eles não pararam de cantar. Um estrondo repentino quebrou o momento. As portas da biblioteca se abriram com um estrondo, a força do impacto sacudindo as próprias paredes. Dessa vez, elas sabiam. Nenhum rosto amigável estava naquela porta. 2 dos monstros saíram das sombras, sua visão grotesca mal iluminada pela luz tremeluzente das velas. E eles não estavam ali para conversar. Olhem isso! O rei e a rainha enlouqueceram! Zombou um dos monstros com diversão na voz. Acho que o desespero faz você fazer qualquer coisa. O outro riu em resposta. O rei deu um passo à frente, soltando as mãos da rainha. Em um movimento rápido, ele desembainhou sua espada. Você sabe que isso não vai funcionar, não sabe? Provocou uma das criaturas. Eu, pelo menos, vou tentar até meu último suspiro. Que último suspiro que seja! O monstro se lançou contra ele, mas antes que pudesse atacar, chamas irromperam pela lâmina do rei. O calor repentino forçou a criatura a recuar, se ao menos por um segundo. Ah! Ele tem truques! O segundo zombou, sem se abalar. Eles avançaram novamente. Um quase alcançou o rei, somente para ser jogado para trás por uma barreira de vento poderosa que apareceu do nada. Oh, rainha! Um deles rosnou, os dentes cerrados. Eu cuido dela! Disse o outro, mudando seu ataque em direção a ela. Mas o rei bloqueou seu caminho, mantendo-se firme. Eu sou seu oponente, covarde! Lute comigo! E lutar eles fizeram. O rei golpeou com toda a sua força sua lâmina em chamas, cortando a escuridão. A rainha, embora não fosse uma guerreira, convocava barreiras de vento para protegê-lo, esforçando-se para mantê-las firmes. No entanto, ela não conseguia acompanhar. O rei se recebia golpe após golpe. Enquanto isso, os olhos de Akaren se abriram lentamente. Os sons abafados da batalha chegaram aos seus ouvidos. Ela lutou para se mover, seu corpo pesado, sua voz fraca. Papai, ela sussurrou. Sua irmã mais velha se agachou ao lado dela, ajudando-a a se sentar. A cabeça, Akaren murmurou.
forçando as palavras a saírem de sua garganta ressecada. Corte a cabeça. Os olhos da irmã mais velha se arregalaram. Mira no pescoço! Ela gritou. O rei se preparou. Quando um dos monstros avançou, ele antecipou o movimento e com um golpe poderoso cortou sua garganta. Por um breve momento, um alívio o envolveu. Não, a cabeça. A carinha ofegou. Corte a cabeça. A realização o atingiu como um raio. Seu coração se apertou e, sem hesitar, ele trouxe a espada flamejante para baixo novamente, desta vez separando completamente a cabeça da criatura. Pela primeira vez, a esperança brilhou em seu peito. Eles tinham uma chance. Eles podiam vencer. Eles não eram tão invencíveis assim. Mas então, ele ouviu o suspiro. Ele se virou. Sua espada escorregando de sua mão, batendo no chão. O segundo monstro a tinha. A rainha pendia sem vida em seu aperto, seu corpo mole, sua alma drenada. O rei caiu de joelhos, exausto, sua força o abandonando. Sua visão embaçou enquanto ele olhava para suas filhas. Seus lábios se moveram, formando silenciosamente as palavras. Me perdoem. Então, garras rasgaram sua garganta. O sangue espirrou, seu corpo se desfez. Um soluço abafado quebrou o silêncio. A filha mais velha cerrou os dentes, pressionando a Karin nos braços da irmã mais nova. Seus olhos ardiam de fúria e tristeza. Sem dizer uma palavra, ela pegou a espada de seu pai. As chamas rugiram de volta à vida ao longo da lâmina, iluminando sua determinação. O monstro riu. Ah, você também sabe fazer truquinho? Querida, seu papai não conseguiu me derrotar. Você realmente acha que uma princesinha consegue? Ela não respondeu. Com um grito de pura agonia, ela avançou. O monstro se esquivou, rindo da cara dela, até que a lâmina quente de sua espada cortou seu braço esquerdo, rasgando a carne e queimando-o profundamente. Sua expressão se torceu de raiva. Com a mão não ferida, ele golpeou as garras, encravando em seu estômago. Ela ofegou. Então ele a atirou para o lado, seu corpo caindo sem vida ao lado de suas irmãs. A Karin não conseguia respirar. Sua mãe, seu pai, sua irmã, todos foram embora. Ela ficou parada, congelada, observando a cena através de uma névoa, sua mente escapando lentamente. Viu a mesa de jantar, o jeito que sua mãe implorava, tentando impedir aquilo. A celebração, a viagem para a casa dos avós. Viu sua irmã seguindo-a, tentando fazer mudar de ideia, mais uma vez cancelando a celebração. Agora tudo fazia sentido. Elas só estavam tentando proteger a sua família. A Karin sussurrou. Tudo é minha culpa. Tudo por minha causa. O que você está dizendo aqui? Sua irmã gritou, lágrimas correndo pelo seu rosto. A culpa é dos monstros! Sua voz trouxe a Karin de volta ao presente. A realidade invadiu sua mente. Corpos ensanguentados, o peso sufocante da dor, a perda insuportável. Então, a dor veio. Um grito penetrante. Agonizante, rasgou sua garganta. Um som tão cru e devastador que parecia abalar o próprio ar. Seu corpo se contorceu. Uma sensação ardente se espalhou por suas veias, como fogo derretido. Sua cabeça se partindo como se fosse explodir. Ela arqueou contra o chão, se contorcendo, seu corpo mal conseguindo se manter inteiro. O monstro deu um passo à frente. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que ela não tinha poderes. Isso seria ainda mais fácil do que os outros. Ou assim ele pensou.
No momento em que ele se aproximou dela, chamas irromperam de suas mãos estendidas. Ele uivou de dor, se afastando em choque com as mãos queimadas. Então, diante de seus olhos, chifres começaram a brotar da cabeça dela. As feridas em seu corpo se fechando. O sangue parou de derramar. Onde sua mão severamente cortada estivera, dedos começaram a surgir. Lentamente no começo, depois rapidamente, até que uma nova mão se formou por completo. De repente, ela abriu os olhos. Não havia pupilas, não havia íris, apenas uma luz cegante e incandescente. Ela se ergueu do chão, seu olhar fixo na criatura que havia massacrado sua família. Ódio, puro, fervente ódio, irradiava dela em ondas mais fortes do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Ela não tinha mais controle agora. Apenas instinto. O monstro virou-se para fugir, agindo instintivamente, mas em um piscar de olhos, ela estava sobre ele. A mão de Acarim se fechou ao redor de seu pescoço. Ele mal teve tempo de suspirar antes que ela o levantasse sem esforço algum, seus pés suspensos no ar. Você vai pagar. Sua voz era profunda, ameaçadora, sobrenatural. E então, com nada além de suas mãos nuas, ela arrancou sua cabeça de seu corpo. Os pedaços caíram no chão com um estalo nauseante. Silêncio. Ela se virou para a única família que lhe restava. Você está bem? Sua irmã não conseguia falar. Ela só conseguia acenar, tremendo. Sem mais palavras, Acarim se virou e deixou a biblioteca, fechando as portas pesadas atrás de si. A mais nova ficou sozinha, cercada por cadáveres. Ela escorregou para o chão, abraçando os joelhos. Lágrimas caíam livremente agora. Não havia mais nada do que restava de sua vida pacífica. Enquanto ela estava ali, afogada em luto, uma suave luz piscou no canto de sua visão. A princípio, ela ignorou, mas a luz cresceu mais forte, mais brilhante, até quase ser cegante. Ela virou a cabeça, sua respiração falhando. O espelho, o que estava montado na parede ao lado dela. Sua superfície cintilava, pulsando com luz. E então, a realização a atingiu como um estrondo de trovão. Seus pais, as velas, a língua estranha, a morte deles, o sangue deles, a morte do assassino, o sangue do assassino. Ela sabia exatamente para o que isso servia. Uma vez ela havia encontrado um livro escondido nas prateleiras privadas de seu pai. No momento em que ele o pegou lendo, arrancou-o de suas mãos. Ela mentiu, disse que o havia encontrado apenas naquele momento. Mas, na verdade, ela já havia lido metade. Algumas partes eram difíceis de entender, mas o conceito era claro. Um ritual. Um ritual para abrir um portal para outro mundo. Claro, tais coisas eram estritamente proibidas, especialmente para a família real. O dever deles era para com o povo, para com as fadas. Agora, olhando para o espelho brilhante, a realização a atingiu como uma adaga no peito. Eles planejavam morrer o tempo todo. Mas como? Mas como eles poderiam saber que ela ou a Acarim seriam capazes de matar o assassino deles? Sua cabeça girava. Será que eles sabiam que ela... Não, impossível. Eles simplesmente confiaram nelas. Isso era tudo. Eles tiveram fé. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não percebeu o menor movimento atrás dela. Então... Sua respiração falhou. Ela se virou rapidamente. Sua irmã estava respirando.
lenta e superficial, mas respirando ainda assim. Os olhos dela se arregalaram de choque. Ela tropeçou para frente, as mãos tremendo enquanto alcançava sua irmã, a ferida desaparecida. O sangramento havia parado completamente, como se nunca tivesse existido. A Karin fez isso. Ela sussurrou, mal conseguindo compreender. Poderes de cura não eram inéditos, mas isso? Uma ferida tão fatal, tão absoluta, apagada completamente? Ela estremeceu. Minha irmã está... Ela não conseguiu sequer terminar o pensamento, mas essa realização a fez perceber algo mais. Ela sabia o que precisava ser feito. Socorro! Socorro! A Karin! Por favor! Socorro! Ela gritou com toda a força que tinha, rezando para que sua voz alcançasse sua irmã. Ela não podia sair, não com a outra irmã inconsciente ao lado dela. Isso era tudo que ela podia fazer. 1 minuto se passou. Então 2. Depois 5. Seu coração batia violentamente no peito. Por favor, esteja segura. Por favor, esteja viva. Precisamos de você, a Karin. Então, as portas se abriram com um estrondo. Onde estão? Onde estão? Ela levantou a cabeça ao ver sua irmã parada na porta. A carinha estava coberta de sangue. Por um segundo, o pânico invadiu suas veias, mas então percebeu. Nenhum daqueles vestígios era dela. Um alívio a invadiu. Aqui! Ela gritou, se levantando rapidamente. Eu os vi daqui. A carinha a seguiu, ainda cautelosa. Você tem certeza? Ela perguntou. Sua voz estava carregada de suspeita, como algo poderia estar dentro de um espelho. Mas depois de tudo que haviam visto, quem diria o que era impossível? Sim, eu tenho. No momento em que a Karin se aproximou do espelho, sua irmã a empurrou para a frente. Um suspiro agudo. Olhos grandes e traídos. Uma mão estendendo, desesperada para agarrar algo. Qualquer coisa. A Karin caiu no vazio. Seus olhares se encontraram pela última vez. A irmã mais nova formou com os lábios uma última mensagem. Me perdoe. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. E então a Karin se foi. O espelho piscou. A luz se apagou. Desapareceu. Ela havia feito isso. Ela havia cumprido seu dever. Ela havia protegido o descendente. Minutos depois, as portas se abriram com um estrondo. Os guardas invadiram a biblioteca, procurando desesperadamente. Vossa Alteza está bem? Então eles viram os corpos, o sangue, os destroços. Por aqui, ela murmurou com fraqueza. Eles correram em sua direção. Terceira princesa! 2 guardas a levantaram com cuidado junto com sua irmã inconsciente em seus braços. O que aconteceu com os monstros? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Um dos guardas soltou uma respiração incrédula. Outro monstro apareceu do nada e matou todos eles. Um sorriso fraco cruzou seus lábios. Então, tudo se escureceu. Mamãe! Por que aquela menina tá dormindo na árvore? Uma curiosa garotinha puxou a mão de sua mãe, apontando animadamente. Shh, docinho, apontar é grosseiro, sussurrou a mãe, puxando-a rapidamente para longe. Vamos logo, precisamos sair daqui. Ela piscou. Não. A garota na árvore se mexeu ao ouvir as vozes. Lentamente abriu os olhos, soltando um leve bocejo. Enquanto esfregava o sono, ela piscou. O céu acima dela era desconhecido. As árvores, os sons, o ar. Nada disso parecia com sua casa.
Ela se sentou, esticando os braços antes de pular da árvore com facilidade. Onde estou? Ela caminhou por um tempo até avistar um pequeno prédio à distância, com pessoas entrando e saindo dele. A curiosidade despertou em seu peito. Ela se aproximou. Quando ela entrou, um cheiro desagradável tomou o ar. Ela franziu o nariz com desgosto. Talvez não tivesse sido uma boa ideia. Estava prestes a voltar, a sair daquele lugar, quando algo chamou sua atenção. Um espelho. Ele estava pendurado na parede ao lado da entrada. Simples, mas claro. Ela se aproximou dele, hesitante. E congelou. A garota que a encarava de volta era desconhecida. Sua própria reflexão parecia uma estranha. Ainda assim, estranhamente, ela não sentiu medo, nem pânico. Ela inclinou a cabeça, observando-se. Murmurou em voz alta. Ela não lembrava quem era. Não sabia como havia chegado ali ou o que tinha causado a falta da sua memória. Mas, de algum modo, isso não parecia importar. Eu acho que vou apenas viver a vida, decidiu, com as mãos na cintura. E, eventualmente, as memórias voltarão para mim. Com isso, ela se afastou do lugar fétido e avançou, determinação em cada passo. Ela não sabia o que havia acontecido antes, mas ela estava viva. E se essa fosse uma segunda chance, ela a aproveitaria com tudo que tinha. Fim! Agora pode, agora pode, agora pode. Bem da Sky, que isso? Eu confesso que fiquei palmas. Muito obrigada. Eu tava um pouco receosa, gente. Eu não vou mentir. Que isso? Do nada? Calma, galera. Então, eu vou ser... Gente, tá bom! Que isso, seus bobinhos. Fio. Vocês gostaram da história? Gente! Muito obrigada, Heloísa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vocês gostaram? Vou mentir, não, cara. Eu tava um pouco receosa de mostrar. Eu pensei, gente, será que essa história é exagerada? Ela tá muito longa. São 26 páginas. Será que o pessoal não vai ficar entediado? Sei lá. Eu quase não li. Você amou? Marvi, muito obrigada. Oi, Sato. Gente, que história sensacional. Cinema. Meu Deus. Que isso, show. Merece muito. Sério, gente. Gente. Eu vou chorar, para. Vocês querem saber um segredo? Ó, eu vou contar pra vocês a verdade dessa história, tá? Eu faltei chorar, véi. Como que eu não ia gostar? Mas por que você chorou? Tem um final meio feliz. Mas, olha só. E aí, o que aconteceram com as irmãs que ficaram no palácio? O que aconteceu com a Karin nesse novo mundo? Eu vi o Yoru falou Isekai no chat do TikTok. Sim. Eu sou um Isekai. Minha VTuber é uma história Isekai. Quase chorei, fiquei aterrorizado com as mortes. Desculpa, gente. É que a história tinha que ser realista. Muito obrigada, Mikael, pelo seu follow. Seja muito bem-vindo ao canal. Ai, gente. Peraí, agora é hora de fazer suspense.